Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque a patrocinadora Master foi autorizada. Vou te contar detalhes sobre isso. A lista do Paulistão, o Corinthians enviou a lista de inscritos e tem novidades, algumas surpresas inclusive, entre as ausências especialmente. E também mudanças para a estreia. O planejamento meio que se alterou e a gente vai falar sobre isso. E tem também uma dívida que precisa ser paga imediatamente. E ela não é baixa. Vamos seguir porque o Corinthians inscreveu jogadores para o começo do Campeonato Paulista. E já tem uma ausência que provavelmente é por uma questão técnica. Do centroavante Pedro Raul. O Pedro Raul não está nessa lista inicial enviada à Federação Paulista de Futebol por opção do técnico Ramon Dias. O Pedro Raul, que recebeu algumas sondagens, algumas propostas até, decidiu permanecer, tinha uma informação de que ele queria dar a volta por cima, mas não vai ser no Paulistão, pelo menos nesse começo, que ele vai receber oportunidades. Então, vale lembrar, né, que o Héctor Hernandes ele está recuperado e está à disposição e está inscrito. Então, ele aparece como uma primeira alternativa para o setor, para o comando de ataque, né, ao Yuri Alberto, ao Memphis Depay. É ele que vai receber mais chances nesse começo e não o Pedro Raul. Outras ausências, por exemplo, o Giovani não vai ficar, né? O Giovani deu uma forçadinha lá, né, que não queria renovar o contrato, o Corinthians então decidiu não utilizá-lo, ele se reapresentou, mas não foi inscrito porque não está mais nos planos. O volante Maicon ainda tem uma questão a ser definida aí com o Shakhtar Donetsk, né, uma questão um pouco mais burocrática, porque documentação que vem de fora, afirmar esse novo contrato de empréstimo, que já está tudo acertado, para que ele fique mais uma temporada no Timão. Resolvendo isso, ele será inscrito. O Corinthians tem até o dia 11 de fevereiro para inscrever os demais, né? Então, por enquanto, ele manda essa primeira lista, uma lista de 23 atletas, do total de 30, ou seja, tem um gap aí de 7 jogadores que podem ainda ser acrescidos, né, digamos assim. O Maicon provavelmente vai entrar nessa lista posteriormente. E o Kaká, ele ainda não foi, só que o Kaká tem um novo contrato, né? Vocês viram, o Corinthians não é que renovou, né? Firmou um novo contrato mesmo, porque ele estava emprestado do Tokushima Vortis, assinou um contrato de 4 temporadas, comprou o jogador, 90% dele, e esse novo contrato ele foi enviado para a Federação Paulista, mas não apareceu no BID ainda. Ele pode aparecer no BID até nessa terça-feira e aí ele estaria regularizado para jogar na quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Se ele não aparecer no BID, aí teremos um problema. Aí ele não está à disposição para a estreia, só para a sequência. Mas o Kaká vai ser inscrito também, se não for agora regularizado na terça-feira, na próxima rodada, com certeza. O Corinthians encara o Velo Clube, domingo, 6h30 da tarde. Preciso te falar agora sobre o fim do pesadelo no Corinthians. A Esportes da Sorte obteve liminar que a autoriza a operar em todo o território brasileiro. A empresa garante que terá licença provisória e em alguns dias definitiva do governo federal para atuar por aqui. Existia uma enorme preocupação no Corinthians em relação à possibilidade da necessidade da quebra do contrato diante de uma decisão do STF, o Superior Tribunal Federal, no início desse ano, desautorizando as casas de apostas esportivas a funcionarem no Brasil para todas aquelas casas que tiveram acordo com a Lotteries. Só para você entender, no ano passado houve a necessidade das casas de apostas em se licenciarem, elas precisariam passar por uma aprovação do governo, pagando 30 milhões de reais ao governo federal. Algumas casas de apostas, entre elas a Esportes da Sorte, recorreram a um caminho mais barato, na Lotteries, loteria do estado do Rio de Janeiro, por 5 milhões de reais. Mas o Superior Tribunal Federal decidiu no início desse ano ignorar esse acordo, essa licença concedida pela Lotteries. Foi por isso que a Esportes da Sorte se viu numa enorme confusão. A empresa garante que acaba de pagar os 30 milhões de reais ao governo federal e que nos próximos dias tudo vai ser normalizado. Fim de um pesadelo que causava preocupação para o presidente Augusto Melo, até porque as casas de apostas e os patrocínios master têm tirado o sono dos dirigentes corintianos. Augusto, inclusive, corre o risco de um impeachment também por conta do desacerto com a VaideBet. Só para completar sobre a Esportes da Sorte, parceira de 103 milhões de reais por ano, segundo o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro, só atrás da PixBet do Flamengo. Para completar, além desses, ou dentro desses 103 milhões de reais, há o pagamento dos salários do Memphis Depay. 2 milhões e 100 mil reais são bancados pelo patrocínio master, os outros 800 mil ficam sob responsabilidade do Timão. A Esportes da Sorte garante que, inclusive, a partir de agora, terá um site, um domínio no Brasil,
para que você possa acessar sem precisar ir para um site internacional. Salve nação, tudo jóia? Gente, novamente volto no canal, trazendo para vocês um giro de informações do Timão e vamos iniciar o vídeo falando um pouco do mercadão da bola. Corinthians está tentando aí a contratação do zagueiro de 34 anos, Gabriel Paulista. Hoje é um jogador que sempre se declarou que é torcedor fanático do Corinthians e foi um jogador que foi oferecido ao Corinthians, não o Corinthians foi até jogador. No caso, é uma realização do sonho do atleta, né? E o atleta hoje ele acabou aí se machucando dia 28 de novembro, né? Então o Gabriel Paulista acabou sofrendo uma lesão aí no tendão do reto femoral. E por isso, passou por uma cirurgia e vai ficar fora aí até meio de março. Mas é um jogador que, segundo a informação que a gente buscou aqui no canal, o Corinthians não tem interesse. Porque já é um jogador de uma certa idade e nunca foi um jogador que foi destaque em seu clube. Passou por alguns clubes, por exemplo, aí o Arsenal, o Vila Real, Valência, o Atlético de Madrid, mas nunca foi um jogador que se destacou tanto em seu clube. E hoje se encontra com uma certa idade, além disso, machucado. Então, um jogador que foi oferecido ao Corinthians, mas o Corinthians até hoje não deu resposta. O Cifute estuda, porque todo jogador que é oferecido, o Cifute vai estudar, o Fabinho Soldado vai estudar, o Augusto Melo, e qual é a conclusão que eles têm do atleta. Porém, até agora, o Corinthians não se manifestou em nada interesse no jogador. O jogador tem contrato, né, até junho de 2027, né, com o Besiktas do México, o Besiktas, né, e é um jogador que o Corinthians, acredito eu, não vai contratar. Gente, falando um pouquinho aí da patrocinadora master do Corinthians, a Esporte da Sorte. Ela acabou aí conseguindo uma liminar, né, autorizando a Esporte da Sorte a atuar no Brasil de forma provisória, até aguardar os trâmites do processo, né, e regularizar junto de forma definitiva aí e entrar na lista do governo federal. A Esporte da Sorte acabou soltando a nota dizendo que já fez o pagamento junto ao governo federal de 30 milhões. Então a Esporte da Sorte está lutando aí para conseguir de forma definitiva a sua liberação para atuar no Brasil de forma tranquila. São 14 grupos do governo federal e a Esporte da Sorte quer aí conseguir entrar nesse grupo e trabalhar sossegado. A Esporte da Sorte patrocina vários clubes no Brasil, Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio e outros times. Gente, mudando um pouquinho de assunto, mas não menos importante, vamos falar aí da estreia do Timão no Paulistão, dia 16 contra o Bragantino. Corinthians vai estar aí sem alguns titulares. Rodrigo Garro acabou se lesionando na última sexta-feira 10, né? E aí estará fora da estreia do Paulistão. Bruno Bidon, meio campista aí, que inteligente, um cara sábio, um cara que tem uma habilidade extraordinária, também estará fora porque foi convocado para a seleção brasileira sub-20. A boa notícia sobre Bruno Bidon é que o Corinthians acabou renovando o seu contrato até 2029, com uma valorização salarial mais do que merecida, porque é um jovem de 19 anos, um talento incrível. Depois que ele assumiu o meio campo do Corinthians, depois que o técnico Ramon Dias encontrou aquele meio campo de Ranieri, Bruno Bidon, Carride e Garro, acabou, o Corinthians não perdeu mais. E o Corinthians estipulou uma multa aí de 100 milhões de euros para o mercado exterior. O cara quer levar o Bruno Bidon? Vai conseguir, mas tem que pagar a multa do atleta de 100 milhões, aí não há contrato nenhum que segura. Gente, para finalizar o vídeo, vamos falar um pouquinho de salário atrasado no Timão. Corinthians, que faz o pagamento sempre dia 5, e dia 5 de janeiro agora não conseguiu fazer o pagamento salário de carteira dos atletas. E os direitos demais dos jogadores são pagos todo dia 20 de cada mês. O presidente Augusto Melo acabou se manifestando e dizendo:
Infelizmente, acabamos atrasando um pouco o salário dos atletas, que no caso seria dia 5 de janeiro. Porém, o salário, os direitos de mais dia 20. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pagar o salário do dia 5 um pouco atrasado, mas porém vai antecipar os direitos de mais, que é dia 20 de janeiro. Então, até agora o jogador está aguardando, a imprensa está aguardando para se manifestar, os comunicadores, o youtuber, né? O pessoal que trabalha com comunicação está aguardando para trazer uma notícia para a torcida. Mas o Corinthians não pagou ainda os jogadores. Nem o salário atrasado e nem adiantou os direitos de mais. Gente, o empresário Giuliano Bertolucci acabou ingressando com ação na justiça para cobrar 78 milhões do Corinthians na justiça. Corinthians, que já é um clube muito endividado, tem vários processos para ser resolvido, e esse cara aí é um empresário muito forte no Corinthians e cobra essa dívida estratosférica do Timão. Então, Corinthians, o presidente Augusto Melo tem muitos problemas que precisa resolver de forma urgente, porque o Corinthians é um dos maiores clubes do mundo e não pode passar essa vergonha aí toda hora sendo cobrado na justiça. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer vocês pelo apoio e fazer um pedido muito especial. Deixa um comentário no vídeo, deixe sua inscrição no canal e deixe um like no vídeo. Para vocês pode ser apenas um like, mas para a gente é importantíssimo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.